Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos e vamos continuar ao longo de toda esta semana lendo o capítulo 3 do Evangelho de São João, este diálogo de Jesus com Nicodemos. Diálogo que versa sobre o batismo, sobre o nosso batismo, enquanto participação na morte e ressurreição de Jesus, enquanto novo nascimento da água e do Espírito para a nossa salvação. Nós dizíamos ontem, é no batismo que é gerada a nossa vida espiritual, a vida de Deus em nós, portanto, a vida eterna, que já está como semente, como fermento dentro de cada um de nós. Mas precisa fermentar a nossa vida. Na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos este sumário do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, que são como que uma expressão, uma grande expressão, de como deve ser o fermento batismal numa comunidade cristã. Os sumários, Atos 2:42, Atos 4:32, não são realidades. Quando os Atos dos Apóstolos dizem os cristãos tinham tudo em comum, vendiam seus bens e punham aos pés dos apóstolos, ninguém passava necessidade entre eles, porque eles punham tudo em comum, isto é mais a expressão de um desejo do que de uma realidade. Embora os cristãos da comunidade primitiva percebessem que esse é o objetivo da vida cristã, que se nós deixarmos o fermento batismal fermentar a nossa vida, é assim que nós vamos viver. Os cristãos das primeiras comunidades e os próprios Atos dos Apóstolos, enquanto texto da comunidade primitiva, reconhecem que este objetivo não acontecia plenamente entre eles. O texto de hoje termina dizendo que José, chamado Barnabé pelos apóstolos, natural de Chipre, tinha um campo, vendeu o campo e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Logo em seguida virá o exemplo de alguém que vendeu a sua propriedade, mas pôs só metade diante dos apóstolos e guardou metade para garantir a sua vida, para não correr riscos, para precaver-se contra a miséria. Ou seja, nem tudo na comunidade primitiva era como deveria ser, exatamente como nas nossas comunidades hoje. Somos todos batizados, temos todos o fermento da eternidade, temos todos a vida de Cristo em nós, mas ainda somos um misto de luz e sombras. As sombras ainda nos habitam, embora o Senhor já tenha ressuscitado e inaugurado o reino da luz. Por isso, cada dia mais, nós temos que compreender que o batismo é um dom e uma tarefa. É um dom inigualável. Talvez nenhum outro dom que nós tenhamos recebido se iguale ao dom do batismo. Imaginem só que criaturas de Deus são tornadas filhos e filhas. Que criaturas históricas, circunscritas no tempo, são tornadas eternas. Que gente que tinha prazo de validade vai viver agora eternamente. O batismo é um dom tremendo. É um dom que nós ainda precisamos pensar no seu tamanho,
que nós ainda precisamos nos conscientizar da sua grandeza. Nós ainda não damos o devido valor ao nosso batismo. Mas ele não é só um dom. Ele é um dom e uma tarefa. Nós precisamos viver o batismo. E viver o batismo significa viver estes sumários que os Atos dos Apóstolos nos apresentam. Não há necessitados entre eles, todos eles vivem testemunhando a ressurreição do Senhor, partilham todos os seus bens. Isso é o nosso ideal. Se nós formos coerentes com o dom do batismo que recebemos, se nós fizermos a nossa tarefa recebida no batismo, nossas comunidades serão expressão disso. A gente ensaia, a gente tenta. O que nós fizemos na festa da Divina Misericórdia, aqui em Cariaçu, recolhendo alimentos para os irmãos carentes, é um ensaio, uma tentativa. Mas os Atos dos Apóstolos não dizem que era uma coleta anual, ou que eram 2 ou 3 coletas anuais. Não, os Atos dos Apóstolos dizem que este era o cotidiano dos cristãos. Aqueles que seguiam o Cristo viviam a partilha que celebramos na Eucaristia na vida cotidiana. A Eucaristia é o grande sacramento da partilha. Cristo não guarda nada para si, ele se dá inteiro a nós e se dá repartindo-se. Todos comem e bebem e ainda sobra, porque Cristo é magnânimo na sua doação, na sua entrega. Peçamos ao Senhor, nesta terça-feira da segunda semana da Páscoa, que nós aprendamos a fazer a tarefa que veio junto com o dom recebido no batismo. Que nós aprendamos a ser cristãos, a pôr tudo em comum, a não deixar ninguém para trás, a não admitir que algum filho ou alguma filha de Deus morra por qualquer razão que não seja a morte natural. Nós defendemos a vida e a defendemos em todos os instantes. É bom recordar isso neste momento histórico em que estamos vivendo. Defendemos a vida desde a sua concepção, por isso dizemos não ao aborto, mas defendemos a vida até a sua morte natural. E por isso não admitimos qualquer política genocida, qualquer política que ponha os idosos em risco, qualquer política que não busque garantir a vida e a vida plena e digna a todos os filhos e filhas de Deus até o seu ocaso natural. A nossa defesa é a vida, porque ela é o grande dom que Cristo nos deu, porque ela foi tornada eterna com o batismo que nós recebemos. E é partilhando, é pondo tudo em comum, é vivendo como viviam os primeiros cristãos, e cada dia mais que nós vamos viver o dom e a tarefa que recebemos no batismo. Amém.